Fala galera, Lucas Hipólito do projeto Viajar para Todos. Pessoal, essa semana a gente veio fazendo uma série no nosso Instagram de postagens de destinos e o pessoal ia escolhendo nas enquetes qual o destino eles queriam que a gente postasse no feed e viesse falando, sobre o que fazer, sobre os roteiros dentro desses destinos. Mas aí eu percebi através de algumas perguntas, algumas coisas que o pessoal veio indagando a gente no direct, também nos comentários, que era interessante fazer um vídeo explicando um pouco mais detalhadamente cada um desses destinos, e nós decidimos começar por Maragogi. Então no vídeo de hoje eu vou contar todo o passo a passo do planejamento de uma viagem para Maragogi, e eu vou falar quanto que você vai pagar e quanto custa cada item da sua viagem e quanto custa a sua viagem no total. Então, antes de mais nada, deixa o like no nosso vídeo, porque esse like ele ajuda que o nosso conteúdo seja entregue para o maior número de pessoas possível. E assim como você, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vão conseguir planejar as suas viagens gastando menos. Então deixa o like e acompanha com a gente. A cotação da nossa viagem propriamente dita, eu queria falar um pouco sobre a cidade. Para quem não conhece ainda Maragogi, ou só ouviu falar, Maragogi é uma cidade litorânea que fica no estado de Alagoas, mas na verdade ela fica mais ou menos no meio do caminho entre Recife, aí Maragogi, e Maceió, que é a capital do estado do Alagoas. Então ela fica basicamente aí a 130 km de Recife e também a 130 km de Maceió. E essa cidade, ela atrai muitos turistas pela beleza das praias, pela cor do mar naquele lugar, até por isso ela é conhecida como o Caribe brasileiro. E eu já falei isso algumas vezes no Instagram, e para mim realmente Maragogi é uma cidade, as praias de Maragogi, elas não perdem em nada para as praias do Caribe. Nós já visitamos alguns destinos famosos, badalados do Caribe, e realmente Maragogi não perde em nada para esses destinos. É um lugar que vale muito a pena conhecer e é um lugar fantástico de verdade. E o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar sobre uma viagem para Maragogi, os itens que você tem que saber na hora de fazer a sua viagem e quanto que você vai gastar em cada um desses itens. E aí o primeiro item da nossa viagem vai ser a passagem aérea. Como sempre, eu costumo escolher o ponto neutro ali de São Paulo, como ponto de partida das nossas viagens. Então nós fizemos uma cotação de passagem de São Paulo para Recife entre os dias 27 de fevereiro, a ida no dia 27 de fevereiro e a volta no dia 4 de março. Sendo que quando a gente for falar de hospedagem, eu vou falar de apenas 4 diárias. Mas por que eu vou falar isso? Porque esse voo em específico que a gente cotou, que sai de São Paulo no dia 27, ele sai aí no final da noite e ele já chega na madrugada do dia 28 em Recife. Então você estaria chegando em Recife e estaria pagando ali 4 diárias, do dia 28 para o dia 1, 2, 3 e 4. Então essa daí é a viagem que nós vamos fazer a cotação, uma viagem para Maragogi, através de Recife, pagando 4 diárias de hotel. E aí você pode perguntar por que eu escolhi o voo descendo em Recife e não escolhi o voo descendo em Maceió. Existem dois pontos divergentes aí nessa situação e nessa nossa escolha de destino. O primeiro ponto é que normalmente você encontra passagens mais baratas descendo em Recife do que descendo em Maceió. E o segundo ponto é que para ir até Maragogi, como a distância de Recife, tanto de Maceió é a mesma, é melhor que você vá através de Recife, porque as estradas de Recife para Maragogi são melhores do que as estradas de Maceió para Maragogi. Então esses daí foram os motivos que fizeram a gente escolher por descer em Recife e ir de Recife para Maragogi. Eu acredito que vai valer muito a pena para vocês também. E aí nessa cotação de passagem que a gente fez, a gente encontrou uma passagem de ida e volta de São Paulo para Recife, nessas datas que a gente falou para vocês, a R$ 485 por pessoa. Então esse é o nosso primeiro ponto, e para quem compra passagem aérea sabe que é bem barato. Na verdade, se você fosse de ônibus, você não pagaria esse valor. O passo a passo da compra dessa passagem eu não vou mostrar aqui, porque a gente já tem vídeos no canal onde eu entro e eu mostro todo esse passo a passo de como comprar a passagem.
Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link na descrição, e acessando ele você vai descobrir como é que a gente faz para encontrar esses preços tão baixos de passagem aérea. O segundo ponto da nossa viagem é a hospedagem. Então, quando a gente postou no nosso Instagram, a gente falou dos hotéis all inclusive, e também algumas pessoas vieram perguntando se a gente conseguiria falar preços e cotações de hotéis que não são all inclusive em Maragogi, e é isso que a gente está trazendo para vocês hoje. Então eu fiz a cotação de um hotel, que é um hotel muito bom em Maragogi, e ele é um hotel de frente com a praia, com café da manhã incluso. E esse hotel ele saiu na diária para 2 pessoas a R$ 241 a diária, que é um valor excelente. Se você for pesquisar em outras pousadas, você vai conseguir achar até valores mais baixos. A gente achou valores bem mais baixos até. Só que no custo-benefício, eu acredito que esse seja um hotel bom, porque ele fica na frente do mar, porque ele tem café da manhã. Então esses atrativos eles já valem a pena para a sua viagem. E aí a gente fazendo, né, a multiplicação das 4 diárias, estaria saindo 4 diárias a 964, mas isso daí é para 2 pessoas, e a gente sempre faz a cotação aqui individual. Então se você estivesse dividindo, né, por 2 esse valor das diárias, esse daí é o segundo item do nosso orçamento, de 482 da hospedagem. E o próximo ponto que eu vou falar aqui é dos passeios. Então, o que fazer, né, em Maragogi? Na verdade, a maior parte do tempo você vai ficar nas praias, vai ficar aproveitando as praias, e vale muito a pena, é uma experiência incrível. Mas tem 2 passeios que a gente recomenda que você faça, e são 2 passeios curtos, 2 passeios de meio período. Então dá para você fazer um passeio e também ficar ali à tarde, curtindo a praia, fazendo alguma outra coisa. O primeiro é o passeio de buggy. Esse passeio de buggy, quando a gente foi agora, no final do ano passado, a gente pagou R$ 250 no buggy, que cabia até 4 pessoas. E esse passeio é um passeio bem bacana, que passa pelas principais praias ali do litoral de Maragogi, com parada para foto. Então vale bastante a pena. E aí eu vou deixar aqui na nossa cotação o preço que a gente pagou, que foi R$ 250 no buggy. Se você tivesse 2 pessoas, iria ficar 125 para cada uma. Sendo que esse valor eu estou cotando no buggy cheio. Mas com certeza, você chegando lá, fazendo uma negociação, se você só estiver realmente, né, em casal ou em 2 pessoas, vocês devem conseguir um preço mais barato. Mas eu vou colocar aqui o preço que a gente pagou de 250 e ficaria 125 para cada um. E o segundo passeio, que também vale muito a pena, não tem como perder, é o passeio até as piscinas naturais de Maragogi, onde você vai conseguir ver a água realmente cristalina e ainda vai conseguir ver os peixes ali no meio. Vale bastante a pena e é muito bacana esse passeio. A gente fez o passeio de lancha até as piscinas naturais, de ida e volta, e nesse passeio nós pagamos R$ 60 por pessoa, e é esse aqui o valor que eu vou deixar aqui também. E esse é o nosso segundo item de passeios, R$ 60 do passeio de lancha. O restante, como eu disse, são praias que você vai estar aproveitando ali, e aí as praias são todas grátis, você só vai estar pagando o que você estiver consumindo dentro delas. E isso já traz a gente para o nosso próximo item, que é a alimentação. Então em Maragogi, se você não tiver um hotel inclusive, a gente fez a cotação de um hotel já com café da manhã e almoço barra janta. Você vai estar gastando uma base de R$ 90 por pessoa para pagar essas 2 refeições. Então eu joguei um pouquinho para cima, arredondei no 100, então eu vou colocar aqui R$ 400 de alimentação por pessoa, para que você passe essas 4 diárias bem tranquilas em Maragogi. E o próximo ponto que nós temos aqui para falar e que nós vamos colocar no nosso orçamento são os transportes, porque na verdade você vai descer em Recife, mas você vai precisar de um transfer para ir de Recife para Maragogi, e como eu tinha falado para vocês, são 130 quilômetros de distância, né, de um local até o outro. O que a gente aconselha é que você faça o aluguel de um carro, e se for colocar tudo na ponta do lápis, a comodidade que você vai ter para pegar o carro no aeroporto, devolver no aeroporto, os valores dos transfer também, que não são tão baratos assim, e você estaria pagando esse transfer por pessoa, vale a pena fazer o aluguel de carro. E aí, para toda essa data, né, para todas essas diárias da viagem que você vai estar fazendo,
a gente fez uma cotação aqui de aluguel de carro e estaria saindo a 432 o aluguel de carro. Se você dividisse isso para 2 pessoas, né, que é o que a gente sempre faz, a gente estaria fazendo o aluguel de um carro a 216 por pessoa, sendo que esse carro cabe até 5, então se você estiver viajando no grupo maior, o aluguel do carro vai ficar besteirinho para cada um e vocês vão ter tudo na mão, vão ter a comodidade de se locomover para o lugar que vocês quiserem. Mas como aqui a gente está sempre fazendo essas contas dividido por 2, o próximo item aqui do nosso orçamento vai ser 216 de aluguel de carro, e aí eu sempre coloco no final um valor de combustível, arredondo, um tanque mais ou menos, que estaria saindo aí a R$200, e divido, coloco R$100 para cada um de combustível, que vai ser mais do que suficiente, até porque dificilmente você vai gastar um tanque de combustível, né? Você vai rodar 130 para ir, 130 para voltar, talvez ande alguma coisa ali no meio, mas não vai chegar a gastar um tanque de combustível. Esse valor aí, ele vai suprir muito bem as necessidades e os custos que você vai ter na hora da devolução do seu veículo. Então, esses aí são os principais itens, né, da nossa viagem, e somando todos esses itens que nós falamos, de passagem aérea a 485, hospedagem 482, os passeios 125 no passeio de bug, mais 60 no passeio de lancha, e a alimentação R$400 por pessoa, e a gente fecha nos transportes 216 de aluguel, mais 100 de combustível, o que está dando um total de R$1.868 na sua viagem completa. E gente, esse valor é um valor que é possível e é muito tranquilo que vocês paguem. Se você tiver um planejamento de viagem, se você tiver ali um objetivo de fazer uma viagem por ano e estiver guardando dinheiro durante 12 meses, eu fiz até a divisão aqui, e se você guardar R$155 por mês, o que, se você apertar, fizer um orçamento, você consegue separar esse valor de R$155 por mês, você vai estar fazendo uma viagem dessa no ano, que vale muito a pena, e é uma viagem assim, incrível. Então, aconselho você que tem o desejo de viajar, que já comece desde já fazer o orçamento das suas viagens, fazer o seu planejamento. As pessoas ainda quando entram de férias, né, ainda recebem aquele adicional de férias, que vai te ajudar a pagar essa viagem. Então, se você tiver esse propósito, você consegue ir guardando ali um pouquinho por mês, R$100, 150 por mês, e fazer uma viagem maravilhosa, uma viagem incrível, com tudo que tem direito. Então, essa aí é a dica que eu deixo para vocês, que eu tenho certeza que vai valer bastante a pena. E esse é o conteúdo que eu tinha separado para vocês hoje. Acredito que depois disso vocês já possam ter ideia, né, de quanto custa viajar para Maragogi, que é um destino maravilhoso, que vocês consigam se planejar e fazer a viagem de vocês. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Toda semana, todas as quintas-feiras, nós colocamos vídeos novos no canal, e eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai ajudar você a fazer as suas viagens de forma mais barata. E eu também vou deixar aqui na nossa descrição o link do nosso Instagram, e através do nosso Instagram você consegue ter acesso ao nosso conteúdo diário, a dicas diárias de viagem, de passagens aéreas que a gente coloca no Instagram, e também pode chamar a gente no direct, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a planejar a sua viagem gastando pouco. Até semana que vem. Tchau, tchau.